Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Até aí. Então anote a primeira referência da aula, 2 Timóteo 3, 15 e 16. 15, 16 e 17. Você pode colocar aí primeiro princípio para ser obreiro. Qual é o primeiro princípio? Olhe para cá. Paulo dá um conselho a Timóteo, uma direção, um mandamento. E ele diz aqui que toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, redarguir. E por ela, o homem de Deus é perfeito e perfeitamente instruído. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, para se ser um obreiro de excelência, de êxito e aprovado, é necessário ter conhecimento bíblico. Porque a Bíblia, o estudo dela, é a única maneira de fazer um obreiro capaz. Sem conhecimento bíblico, sem a prática do conhecimento, é impossível ser obreiro. Você não pode ser um obreiro sem conhecimento bíblico. Você não pode ser apto, formado, preparado, sem saber manusear bem a palavra de Deus. Você quer ser obreiro? Em primeiro lugar, você precisa aprender o que a Bíblia ensina sobre ser obreiro. Qual é a função de um pastor segundo a Bíblia? O que as Escrituras dizem a respeito do louvor? O que as Escrituras dizem a respeito do diaconato? O que as Escrituras ensinam a respeito do evangelista? O que as Escrituras ensinam e qual deve ser o padrão de um profeta? Você não pode exercer um ministério sem conhecimento bíblico. Se você é um ministro de louvor e não sabe o que a Bíblia exige do louvor, você não pode ser. Se você quer ser um pregador da palavra, mas não conhece a fundo as Escrituras, você não pode ser um pregador da palavra. A palavra, por que eu estou trazendo a palavra como primeira aula? Porque a palavra é o início de tudo, é o princípio de tudo. Sem a palavra não há nada, não existe nada, não se começa nada. Por quê? Gênesis capítulo 1, pode anotar essa referência, só Gênesis 1. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois os versículos posteriores ele diz: haja luz. Por sua palavra o mundo foi criado. Olha a importância da palavra. Foi a palavra de Deus que deu início a tudo. Foi a palavra de Deus que fez existir o que não existia. Foi a palavra de Deus que sustentou o que não era sustentável. Foi a palavra de Deus que vivificou o que não tinha vida. Foi a palavra de Deus que guardou aquilo que não poderia ser guardado. Foi a palavra de Deus que do nada originou-se matéria, alma, espírito. Foi através da palavra que houve ordem no universo. A palavra iniciou, no princípio Deus, no princípio, antes de tudo,
na eternidade, Deus eterno, já vivia, sempre viveu, sempre subsistiu. No princípio, fez o Senhor, criou o Senhor, os céus e a terra. Tudo passou a existir, tudo passou. Olhem para Deus como a fonte superior de toda a criação e autoexistente e perfeita. Quando a primeira coisa criada foi se iniciar, porque Deus não é criado, Ele devia habitar numa atmosfera, numa esfera eterna perfeita, que é impossível com a mente humana decifrar. Quando Ele decide criar a primeira coisa criada, seja uma partícula, uma célula, um anjo, um querubim, um ser glorificado ou de corpo e alma, quando Ele quis fazer, dar início ao movimento da sua criação, Ele disse: haja. Foi a sua palavra que iniciou tudo que se é criado. Se iniciou. Então tudo foi fundado, fundamentado, iniciado pela palavra. Da mesma forma, um ministério deve se iniciar pelo conhecimento bíblico. Eu inicio o meu ministério pela palavra. O que Oséias 4,6 diz? Pode anotar. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Só anota a referência, lá você vai ler, senão você não presta atenção em mim. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Qual conhecimento que o profeta Oséias está se referindo? O conhecimento espiritual, o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico. Por que muitos obreiros naufragam? Por que muitos líderes e pastores são envergonhados e envergonham seu ministério? Porque as ovelhas estão perdidas, sendo destruídas. Porque não há conhecimento bíblico, não há conhecimento escriturístico por parte delas, não há conhecimento profundo. O que se faz é tirar um texto fora do contexto e fundar sobre esse texto uma doutrina. Essa doutrina, por sair do contexto e ter o texto isolado, se torna heresia, se torna anticristã, combate muito mais a fé do que auxilia. O profeta diz isso, Provérbios 29:18, pode anotar, só a referência. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Em outras traduções diz assim: não havendo conhecimento da palavra, o povo se perde. Se você não possui conhecimento da Bíblia, você vai se perder. Se você não possui, você não pode iniciar algo que iniciou tudo. Você não pode sequer tocar um teclado. Você não pode, irmão, pregar uma palavra, se você não tiver respaldo bíblico. Então, o primeiro grande princípio para se tornar um obreiro aprovado: conhecimento profundo das Escrituras, estudo diário exaustivo da palavra. Tem que haver isso, senão você não vai conseguir ter êxito. Conhecimento exaustivo. Por que você acha que há um naufrágio da fé? Uma geração sem fé, incrédula. Por quê? Falta do conhecimento da palavra. Como você me prova isso? A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Não se tem fé por cultura, não se tem fé por paternidade espiritual, não se tem fé por qualquer outro artifício. Só se tem fé mediante ao conhecimento das Escrituras. E sabe o que eu me levo a pensar? Está cheio de gente da igreja que tem fé emocional, não é fé bíblica.
A pessoa, se ela está dentro de uma igreja e não tem conhecimento bíblico, ela não tem fé. Porque a fé só pode ser produzida pela palavra. Não existe fé da emoção, fé do conhecimento cultural, fé da árvore genealógica. A fé só se vem por conhecimento bíblico. Romanos diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então deixa eu te dizer, se você está na igreja, como é que você vai tomar posse das promessas de Deus se você nem as conhece? Você não pode receber o que você não tem conhecimento. Você não pode crer naquilo que você não conhece. Então a nossa fé é nula, é emocional, é uma fé cultural, passada de cristãos antepassados. Nós tomamos seus jargões, sua conduta, seu método de crer e passamos a crer naquilo, ao invés de buscar conhecimento. Daí o motivo de cristãos de anos e décadas sempre estarem em derrota, porque creem em confusão, creem em metáforas, creem em ilusões, creem em fantasias passadas de pessoas que não têm cultura bíblica, e nós tomamos aquilo e baseamos a nossa fé naquilo. Logicamente aquilo não produzirá fé, porque o livro relata que só a palavra de Deus produz fé, e se não é a palavra que temos ouvido, lido, crido e vivido, não temos fé. Somos então uma geração incrédula, uma geração derrotada, uma geração inerte. Quem te disse que muitos princípios cristãos que você crê são bíblicos? Não são. São culturais. Deus, eu tomo posse da bênção. Deus, o Senhor veio para que desse vida e vida em abundância, prosperidade, riqueza, só coisa boa. E você crê nisso? Quem te disse que isso é bíblico? Você só aceita porque você não tem conhecimento bíblico. Você engole o que te passam. Essa vida espiritual de João 10:10 está dizendo da regeneração, do novo nascimento, da vida em Cristo. Quem te disse que Deus veio satisfazer desejo material? Teologia da prosperidade. Não há um relato disso no Novo Testamento, nem nas cartas de Paulo, nem nas epístolas gerais, e nem nas cartas de João, seguindo do Apocalipse. Não há isso. Mas você crê e vive esperando o carro e a casa, botando fé nisso, e nunca recebe, porque a fé vem pelo conhecimento bíblico e não por crendices denominacionais ou culturais eclesiásticas. Não vem. Então olha o início, até para se ter fé. E um obreiro que não tem fé, como é que vai ser obreiro se ele não tem fé? E por que ele não tem fé? Ele não tem acesso às Escrituras, ele não tem conhecimento profundo das Escrituras. E se você quer anotar a referência, é Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Aquele que não estuda as Escrituras, e quando eu digo estudar, eu estou dizendo de Gênesis a Apocalipse regularmente, profundamente. O cristão que não estuda as Escrituras nunca será um cristão maduro, nunca será um obreiro, nunca será um cristão forte, sábio, porque a verdadeira sabedoria não vem da terra, vem do Pai das luzes. E esta foi revelada e entregue pelas Escrituras. Um homem só se torna sábio quando se tem conhecimento bíblico. Quando não se tem conhecimento bíblico, ele é louco e ele é tolo, segundo a Bíblia.
Ele não pode amadurecer, porque a verdadeira maturidade o mundo não pode trazer. E sim, o conselho de Deus é a palavra que traz maturidade espiritual aos bebês infantis da nossa época. É o estudo, a meditação e a prática que nos torna sábios e fortes. Você não vai crescer espiritualmente indo a congressos. Você está muito enganado se você acha. Apenas participando de cultos. Você aprende sim, mas o crescimento não se dá no congresso, nem com a limitação de um culto semanal. Você só crescerá espiritualmente mediante ao profundo estudo das Escrituras. Você deve buscar saber o que as Escrituras ensinam dia e noite. Outra regra é os obreiros. Eles não podem estudar a Bíblia só para preparar sermãos. Essa deve ser o último objetivo do obreiro, pregador, pastor. Ele estuda primeiramente para aplicar na sua vida pessoal. O que a palavra está falando comigo? Você se considera uma geração bíblica? Eu vou dizer se você é uma geração bíblica ou não. O que é ser uma geração bíblica? Tudo que você faz respeita as Escrituras. Porque é fácil preparar um sermão com uma apostila teológica, uma enciclopédia teológica, referências, papel e caneta. Não é essa a prioridade do estudante da Bíblia, nem do pregador, e sim aplicar na vida dele o ensinamento. Você quer saber se você é uma geração bíblica? Como você se porta com seu pai, você que é filho? É biblicamente? Você insere os conceitos bíblicos na convivência com ele? Você insere os conceitos bíblicos na escola? Ou você se porta como os demais? Como a quarentena de alunos que está com você e não há diferença em você? Você se porta com a esposa, a namorada, da maneira bíblica? Você sequer tem conhecimento de como deve se tratá-la? Como ser um pai bíblico? Como é um pai à luz das Escrituras? Como usa suas finanças segundo as Escrituras? Como se veste segundo as Escrituras? Como fala segundo as Escrituras? Como pensa, vê e sente o mundo segundo a palavra? Você aplica os conceitos bíblicos em cada detalhe da sua vida diária? Se você não faz, você não é uma geração bíblica. Você não tem conhecimento bíblico. Você está fazendo as coisas por instinto. Você está fazendo as coisas por a esmo, a deriva, sem nenhum propósito. Então o primeiro passo, eu estudo a Bíblia para aplicar na minha vida pessoal. E se eu não aplico a Bíblia na minha vida pessoal, eu jamais posso ser um obreiro. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz também a Timóteo: se alguém não cuida dos seus e da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele está dizendo assim, para um obreiro. Ele escreve para uma função eclesiástica, mais especificamente para um pastor. Ele está dizendo assim: como você pode cuidar da casa de Deus, servir, tocar instrumento, cantar, pregar, discipular, visitar, fundar igrejas, se você não aplica os conceitos bíblicos na sua casa, sobre a sua família? Você não sabe educar segundo um pai bíblico. Você não trata a esposa segundo o marido bíblico. Você não é um filho segundo o conceito bíblico. Ou sequer tem conhecimento de como deve ser. Então o primeiro propósito para um obreiro deve buscar
deve ser buscar conhecimento nos mínimos detalhes da sua conduta. É o conceito bíblico que traz isso. Por que eu tenho que enfatizar tanto a Bíblia? Eu poderia estar dando berros, urros e gritos aqui, e faria o trem ficar bonito. Mas eu não preciso anunciar a palavra, nem mostrar a grandeza dela, porque ela por si só permitiu você respirar essa manhã, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porque temos uma vida débil, fraca, e não vencemos o nosso caráter. Olha que área boa para abordar: caráter, pecado, velho homem. Sempre temos problema com o velho homem, sempre caímos no mesmo pecado, não vencemos a personalidade corrupta determinada em nossa vida. Por quê? Porque não aplicamos o conceito bíblico devido em cada área da nossa vida. Medite nas Escrituras o que ela fala do seu caráter, decore esses versículos, recite-os, ore sobre eles, até eles se conformarem com você, até eles se inserirem, até eles se fundirem com você. Você vai ver que a debilidade vai passar, você vai ver que aquela chaga será curada, você vai notar que aquele pecado não terá autonomia, autoridade sobre você. Você está se perdendo naquela área, e você deve aplicar. O conceito de Oséias não é por uma sociedade em guerra, é um conceito pessoal e íntimo. Você está se perdendo naquela área por falta de conhecimento sobre aquela área. Aplica o versículo, estude. Será que você sabe tudo a respeito do seu pecado na Bíblia? Você já pesquisou todos os capítulos e versículos que falam daquele pecado? Você procurou saber de todas as referências que diz a respeito do seu caráter, a forma que ele é e como ele deve ser transformado, e de que forma? Através das Escrituras. O que ele diz em Jeremias? A minha palavra é martelo que esmiuça a penha. Mas antes ele diz assim: a minha palavra não é fogo consumidor? O que o fogo faz? Olha aqui, ele pega o metal e ele orna o metal, ele esculpe o metal, porque o fogo o torna maleável e o traz forma àquele metal, a forma que o ourives deseja. O ourives é Deus, a palavra é esse fogo. Ela tem poder de esculpir uma pedra bruta, cheia de chaga, falha no caráter, a uma joia nobre, purificada e aperfeiçoada. Assim é a palavra, ela tem condição de formar o seu caráter. Decore versículos a respeito dos seus pecados, decore, recite, ore, batalhe pelo cumprimento deles, busque tudo que tem, tudo que há na Bíblia a respeito dessas áreas. Então você deixará de ser débil, deixará de ser fraco, pratica isso, você vai ver que gostoso vai ser. Quanto você tem lutado com isso, irmão? O segredo está na palavra. Por que você não atinge maturidade? Como que você pode cair num pecado tão simples que outros já venceram há anos? Como pode algo tão pequeno te derrotar? Como pode tanto tempo de conversão não construir um novo nascimento, um novo homem, uma nova mente? Oséias responde: falta de conhecimento. Busque isso na Bíblia, busque todas as referências, peça a revelação, peça aplicação em cada área, na vida pessoal. Decore, recite, trabalhe, pague o preço. Você vai ver a grandiosidade de Deus trabalhando com as mãos
de um destro esculpidor, destro artesão, formando em você o próprio caráter dele. Será que Deus não tem interesse de colocar o caráter dele em você? É óbvio que ele tem. E isso só pode ser feito mediante ao estudo das Escrituras, ao conhecimento. Se você se diz cristão, preste atenção. Você vai dizer, eu sou um cristão. Mas se você não tem vida devocional, eu posso dizer que isso não é muito verdade. O cristão tem que ter entendimento de quem ele segue. Ele não chama cristão por causa de qualidades pessoais. Ele chama cristão por servir a um Senhor que se intitula, que se chama Cristo, Jesus Cristo. Como eu posso ser um cristão se eu não tenho conhecimento de Cristo? Se eu não tenho conhecimento de Deus? Se eu não tenho conhecimento da razão da fé cristã? E como eu tenho conhecimento? Mediante uma vida devocional, estudo, meditação e oração. Se eu não tenho vida devocional, o meu cristianismo está comprometido e ele pode não ser chamado de cristianismo. A Bíblia diz em Romanos 12 o quê? Para transformai-vos pela renovação da nossa mente. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei vosso sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vou te dizer onde alguns estão perdendo aqui. Romanos 12. Olhe para cá. Não está havendo transformação diária na sua mente, devido à falta de devocional. Essa transformação não se efetua em um dia, em um momento. Essa transformação é que, segundo Coríntios 3,18 diz, pode anotar, que eu cresço de glória em glória. Essa transformação se dá mediante as Escrituras. Mediante as Escrituras. Você só é renovado na mente pelas Escrituras. Vou dar um exemplo. Tem semanas que está bem, meses ou anos bem ou mal, oscila. Naturalmente, os meses que você está mal, sua mente está carnal. Você está carnal. Você está com a fé comprometida. Você perdeu conceitos bíblicos. Por quê? Falta de renovar a sua mente. Não conformeis com esse século. O que a Bíblia diz? O que é isso? Não vos adapteis, não vos fascineis, não vos interessais por esse mundo, por esse século. Invariavelmente nós notamos cristãos voltando a se interessar por coisas terrenas. E por que isso ocorre? Porque a mente dele não foi diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente transformada. E como uma mente é transformada? Pela palavra de Deus. Como você prova isso? E levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. A obediência da palavra. Você entendeu o significado? Levando cativa. Levando, o que é cativa? Presa, escrava, dominada. Olha aqui. Estava discipulando uma pessoa essa semana. E eu disse a ele sobre a aliança com Deus. Nós não podemos quebrar a nossa aliança. Como nós quebramos a nossa aliança? Quando não cumprimos os mandamentos e os preceitos de Deus. Nós quebramos. Então o vasto conhecimento que você pode adquirir,
se não for acompanhado do cumprimento, que é a aliança com Deus, não tem valia. O que adianta tanto conhecimento se você não aplica ele na roupa que você põe, no telefonema que você dá, ou nos embates da vida? Aquela situação financeira, por que você não aplicou o conceito cristão para lidar com ela? Aquele bate-boca com a família, ou o vizinho, ou a pessoa do trabalho, por que você não aplicou o conceito cristão para tratar aquilo? O que adianta eu conhecer, se ferir a tua face e dar a outra, se eu não aplicar? Se eu tenho uma aliança com aquele que fez comigo no Calvário, pela aliança com ele, eu ofereço a outra face. Primeiro eu adquiri conhecimento, porque eu estava na ignorância. O conhecimento me trouxe revelação, me trouxe direção, me trouxe luz. E a revelação me trouxe a aplicação. E pela aplicação eu mantenho a minha aliança com Ele. Então eu sou aprovado, eu cresço. Aplique os preceitos da vida, aplique os preceitos da palavra na sua vida diária. Você está assinando um cheque, você não pode esquecer que quando você está assinando aquele cheque, você é cristão. Você vai arrumar uma aposentadoria, ou qualquer papelada, que vai entrar na justiça, você não esquece. Cada papel que você assina, cada advogado que você liga, cada acordo que você fecha, passa pelos olhos do Altíssimo e pela aliança que você tem com Ele. E se você não aplica o princípio na hora desses acordos, você quebra a aliança. Cuidado com isso. Não tem valor nenhum. Porque se só o conhecimento bastasse, os maiores homens de Deus da Bíblia e dos séculos passados seriam teólogos. E não são os teólogos, não são os mais vastos em conhecimento, e sim os que mais aplicam o conhecimento. Você tem que ser conhecido, presta atenção, o cristão tem que ser conhecido, principalmente o obreiro, por sua vida espiritual, por seu conhecimento, por suas características espirituais. Vou te dar um exemplo bem claro. Se passar um sacerdote budista na rua, todo mundo olhar ele, vão ficar com medo, com temor, vão dizer, né? Aquele homem é espiritual, ele expressa espiritualidade, porque está ligado o dogma deles, a prática religiosa, a espiritualidade. Se passar um pastor, você já vai pensar, é um homem de negócio, vai assinar papel, vai pegar dinheiro, vai levar dinheiro, vai viajar, vai para hotel, vai tomar avião, vai comprar terreno. Os valores têm se alterado de tal forma que os sacerdotes e ministros não expressam características espirituais, não expressam conhecimento bíblico, não expressam o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Nós não podemos dar o luxo de manifestar a mesma coisa, e a pessoa sem conhecimento bíblico, escriturístico, que levará-la a um avanço espiritual, ela não pode dar esse testemunho. Invariavelmente ela vai entrar, ela vai ser inserida no mesmo contexto mercantil desses sacerdotes atuais. Agora, o que te faz expressar espiritualidade e o que não te faz? O martelo, o formão, o fogo esculpidor da palavra. Ela trará forma. Você vai mudar o jeito de vestir, de falar, de andar, de orar, de tratar os filhos, os pais, a esposa. Logo as pessoas vão falar: esse rapaz age diferente. Você vai dizer: por que você se expressa dessa maneira?
Por que você tem uma conduta incomum? O que fez isso em você? Você vai dizer: eu me conformei às Escrituras. Eu tenho um padrão de regra de conduta e ando por ele. A palavra. O autor da palavra é Cristo. Logo as pessoas verão Jesus Cristo na sua vida. Vamos continuar. Estou apoiando aqui, está baixando. Mas é benção. Vamos agora falar dos ministérios. A Bíblia descreve em Efésios ministérios. Descreve no Velho Testamento outros ministérios. Nas cartas de Paulo falam de ministérios. E todos que estão aqui já estão engajados em algum ministério, ou estarão sendo preparados para outros ministérios. E há ministérios diferentes. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, usa o corpo humano como modelo da igreja, que tem vários membros interligados, e cada um funciona diferente, porém para o corpo. Meu ministério é do louvor. Meu ministério é ser músico do louvor. Meu ministério é cantar no louvor. Meu ministério é pregar a palavra. Meu ministério é evangelizar. Meu ministério é dons proféticos. Para você que exerce o ministério, para você que quer exercê-lo, você também não pode ser um obreiro aprovado e não pode exercer esse ministério sem o conhecimento bíblico adequado. Você não pode. Como é que você vai trabalhar numa empresa de aviões se você não sabe nada de aviões? Como é que você vai pilotar um avião com 300 pessoas se você não sabe pilotar um avião? Como é que você vai cantar, louvar ao Senhor, se você não sabe nada acerca do que Ele pede do louvor e de quem Ele é? Como é que você vai ser pastor, se não sabe qual é a conduta e a posição adequada de um pastor, e como deve ser o tratamento dele para com o rebanho? E aonde está contida as informações, os conceitos, mandamentos e princípios para cada ministério? Na palavra de Deus. Boa vontade, boa intenção, sem conhecimento não resulta em nada. Então eu devo procurar o conhecimento adequado para minha função na igreja. Se eu quero ser um obreiro, eu tenho que saber o que Deus exige de um obreiro. Um diácono, o que Deus exige de um diácono, o que Deus exige de um pastor, de um profeta, de um evangelista, de um apóstolo, de um ministro de louvor. Louvor, por exemplo. Quantos aqui devem ter chamado para o louvor? Quantos aqui já são do louvor? Você sabe o que Deus exige do louvor? Você sabe qual é o tipo de louvor bíblico? Você já estudou de Gênesis a Apocalipse para saber tudo que a Bíblia exige, indica a respeito do louvor? Como era o louvor no Antigo Testamento? Como era o louvor no Novo Testamento? Qual é a postura de um ministro de louvor? O que um simples músico deve fazer à luz da Escritura? O que Deus exige de um baterista, de um tecladista? O que a Bíblia fala sobre compor a equipe de louvor?
Então eu não posso ser um ministro de louvor aprovado sem saber quais as direções bíblicas para aquele ofício. E se eu as estiver fazendo sem o conhecimento, eu não estou atirando no alvo. Eu não vou atingir a expectativa divina, porque me falta conhecimento. E hoje você nota no louvor, literalmente a lambança que é, desde a composição, aos ritmos e melodia, a gravação dos CDs e a apresentação dos shows. Não é um louvor culturalmente bíblico, não é um louvor respaldado nas escrituras, é um ajuntamento de músicos e cantores com letras parcialmente extraídas das escrituras. Então se compõe o louvor atual. Então você deve procurar saber. O seu ministério tem que estar fundado nos ensinamentos bíblicos. O discipulado, você que discipula gente, ou você que quer vir a discipular pessoas, você quer vir discipular pessoas, você já foi à Bíblia para saber o que a Bíblia exige do discipulado? Você já procurou inspiração, instrução em toda a Escritura, para saber como é um discipulado eficaz? Vai nas duas epístolas a Timóteo, Tito e Filemão, Paulo discipulando a Timóteo, você vai saber. Moisés instruindo a Josué, você vai saber. Elias instruindo a Eliseu, você vai saber. Jesus instruindo os 12, o maior modelo discipulado, você vai saber. Então você não pode se comprometer a discipular, a cuidar de almas eternas, sem saber o que a palavra dirige a essas almas eternas. O seu ministério do discipulado, então, tem que ser fundamentado nas Escrituras. Então você deve procurar saber estudar, obreiro. Isso aqui não é uma opção para quem já tem discípulos ou para quem quer ter. Não é opção para quem é obreiro ou para quem quer ser. Isso aqui é regra, é mandamento, é dever, é obrigação. Então o método discipulado que você aplica é bíblico? Se não for bíblico, deve ser por isso que você não está tendo a resposta que você quer. Como eu trato meu discípulo? O Filho do Homem não veio ser servido, veio servir. Olha o princípio. Lavando os pés dos discípulos. Mestre, eu não quero que você lave. Se não deixar lavar, não tem parte comigo. Renúncia, entrega. Modelo de discipulado. A multidão tem fome. Jesus teve que ir lá e matar a fome, suprir necessidade do discípulo. E sentaram no Monte das Oliveiras, e ele subiu dizendo-lhes: bem-aventurado, ensinava regularmente as Escrituras para o discípulo. Essa é a base bíblica do discipulado. O discipulado para obreiros, epístolas paulinas, está lá. Exclusão de membro, disciplina, exclusão de membro, disciplina para obreiro, disciplina para pastor, regra para pastor. Eu não posso inventar um método de discipulado. Eu tenho que ser instruído em tudo que as Escrituras diz. Quando você prega, quando você ensina, a palavra não é sua. Você não é o criador da palavra, você é o expositor da palavra. Então você não tem que inventar algo no seu ministério de louvor ou do discipulado, que é o que eu estou dizendo agora. Você tem que expor o que a palavra ensina. Aí a responsabilidade é tirada de você, ela é total da palavra. Como é que você vai deixar de ter êxito se você aplicar exatamente o que a Bíblia diz?
Está andando 2 milhas com o discípulo? Está tirando do seu para o discípulo ser beneficiado? Porque as Escrituras diz tais coisas. Então, quando eu aplico isso, é um discipulado escriturístico que me torna aprovado, que me faz ter resultado com as almas as quais eu discipulo. Preciso saber. O que a Bíblia fala de casais? Você está cuidando de casais? Quer cuidar? O que a Bíblia fala de casais? Como se cuida de casais? Como se discipula casais? Como se dirige a um casal? A Bíblia é explícita ao falar das viúvas. Como eu devo visitar uma viúva? Como eu devo cuidar de uma viúva? Tratar uma viúva? Já procurou saber o que a Bíblia diz sobre viúvas? Tem regras, tem conceitos específicos só para viúvas na Bíblia. Eu tenho que saber. Viúvas, órfãos e maduros. Vá para a palavra. Você está entendendo, irmão? Tem uns que estão descaindo no semblante com razão, só conhecem João, Marcos, Mateus e uma meia dúzia de salmo. Não há essa possibilidade. Não tem eficácia. Nós lutamos com espíritos territoriais, contra uma sociedade corrompida e apóstata, contra homens caídos e degenerados, contra o caos e a imperfeição do universo. Como nós vamos vencer com boa vontade? Impossível ter êxito. Você acha que Paulo foi o fenômeno que foi por acaso? Por soberania de Deus? Você acha que Moisés foi quem foi? Você acha que Jonathan Edwards, John Wesley, Martim Lutero foram o que foram por acaso? Eles se conformaram às Escrituras. Eles buscaram a Deus sobre todas as coisas. Eles aplicaram cada conceito meditado na sua vida particular, então se tornaram a monstruosidade espiritual, se tornaram o esplendor espiritual que foram em suas gerações. Paulo era um poliglota, um erudito, era da tribo de Benjamim, era fariseu, falava aramaico, romano, era conhecedor da lei, foi um conhecedor nato da graça. Como é que um homem podia fundar igrejas, discipular dezenas de obreiros, combater as doutrinas e as heresias falsas, sem conhecimento adequado? Jamais. Então o seu ministério específico, você deve saber tudo a respeito dele. Você deve procurar. Sobre evangelismo. Você evangeliza? Você quer ganhar almas? Você já está evangelizando? É o seu sonho ganhar almas? Você tem ganho? Quer ganhar? Vai ganhar? Talvez o ministério evangelístico específico, mas também tem a ordem de ir de pregar o evangelho a toda criatura, que se estende a todos os cristãos. Você sabe como é biblicamente evangelizar? Você sabe o que a Bíblia ensina de como ganhar almas? Ou você evangeliza porque você ouviu falar, Jesus te ama? Igreja neopentecostal. Aborda uma alma, ou um parente, um colega. Deixa eu te falar uma coisa, sabia que Jesus te ama? Me fala onde está escrito isso na Bíblia. Me dá um texto que o método de evangelismo é esse. Não existe. Como que se aborda um ímpio? Como que se dirige a ele? Como que se vai? Como que se ganha? Como que se retira ele do mundo? O que é necessário para ganhar uma alma? Você sabe tudo isso à luz das Escrituras? Você sabe o que as cartas de Paulo falam? O que Jesus, o maior ganhador de almas ali do seu tempo, fez?
Como você vai ser aprovado, vai ter êxito, se você não pratica à luz da Bíblia? Se com tua boca confessar e seu coração crer, é um texto que eles usam. Você estudou a teologia do texto para dizer que você anuncia o Evangelho, depois tem que caminhar com a alma até que seja formado Cristo nela? Você aborda ela falando do juízo divino ou do amor de Deus? Você chega a ela e diz, você vai morrer, vai para o inferno. Ou você diz para ela, Deus ama você e perdoou os seus pecados mediante ao Cristo na cruz. Como você vai ter êxito? Qual a persuasão? Vai para os primeiros apóstolos em Atos, como eles pregavam. Vai ver o primeiro sermão de Pedro, foi um sermão cristocêntrico. O Cristo que morreu, o Cristo o Cristo crucificado, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, que apareceu a nós, o Cristo divino, está lá. Primeiro sermão de Pedro, baseado na obra de Cristo. Quem Ele é, o que Ele faz, onde Ele está, o que Ele fará. Primeiro sermão, 3.000 almas. Qual homem no planeta, em todas as eras, teve êxito no evangelismo em uma única pregação como Pedro? Então devo analisar qual foi o método de Pedro e qual o perfil evangelístico da sua pregação. Foi um sermão cristocêntrico. Paulo abordava tanto um carcereiro como um aerópago, um povo erudito, quanto a gentios longínquos, pobres. Qual foi o êxito do apóstolo Paulo? Qual foi o padrão evangelístico de Paulo? Procure nas Escrituras. Faça como as Escrituras mandam. Tenha um evangelismo bíblico. Assim teremos êxito. Se você parar no sermão de Pedro, você tira um discipulado, você tira um estudo evangelístico para o resto da tua vida só naquele sermão. Só naquele sermão de Pedro. O ministério de profecia, que é uma polêmica no meio cristão. Os profetas, profetada, visagem, revelamento. É difícil demais lidar com esse troço. Vou dizer uma coisa aqui, ó. O que gente está falando em nome de Deus, quando Deus não está falando nada, não está escrito. Nunca houve como agora. O que é de profecia, visão, revelação, que é liberada à torta e direito, sem respaldo bíblico, sem concordância teológica, sem concordância bíblica, sem preparação espiritual por parte dos supostos profetas, não está escrito. A maioria dos profetas atuais, você pode chamá-los de falsos profetas. Primeiro, porque só profetizam o que o povo quer ouvir. E Jeremias chamou eles de profetas de Baal. Profetizam por Baal. E talvez é um dos ministérios que tem mais, que deve ser mais alicerçado nas Escrituras, para não haver discordância, discrepância, para não haver erro. E não é isso que acontece. O que a gente vê é uma chuva de meninice, de neófitos e nércios, falando inspirados por emoções, inspirados por fantasias, fábulas e até por demônios. Como é o perfil de um profeta? Estuda a vida de Jeremias, não precisa estudar mais nada. Jeremias e lamentação de Jeremias. Tudo que Deus requer de um profeta. Qual a conduta, a postura? Procure na Bíblia Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, profetas menores, Osés, Miqueias, Abadias, Amós, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Mas na vida do profeta Jeremias, no livro de Jeremias de Lamentação, e do profeta Ezequiel, você vai encontrar muito da conduta e da postura de um verdadeiro profeta. O profeta não pode profetizar sem base bíblica, porque ele pode trazer algo incoerente, e invariavelmente isso acontece. Eu particularmente
já concebi muito disso. Uma profecia que não tem raiz teológica, ela não pode se cumprir. A profecia não tem mais autoridade que a profecia escriturística. E os profetas profetizam situações que contrastam com a teologia bíblica. Não pode. Por que ele faz isso? Na sua ignorância bíblica, levado por uma emoção, no decorrer da profecia, ele coloca um componente humano que ele julga que é bíblico, mas não é. Então o profeta tem que ter todo o seu ministério alicerçado nas Escrituras, de uma forma poderosíssima. Ele tem que entender de fé, de graça, da lei do Antigo Testamento, da redenção do Novo Testamento, senão ele fará confusão. Ele tem que ter uma cultura bíblica profunda. E do mesmo modo como os outros ministérios, ele deve aplicar cada conceito bíblico na vida dele, porque se ele não aplicar, as profecias dele serão comprometidas pelo pecado e pelo diabo. Cuidado, você que é profeta, você que quer ser profeta, você que gosta de ver, gosta de sonhar, falar, profetizar, revelar. Se o seu ministério não for pautado nas Escrituras, e se o seu modelo profético não for o modelo dos profetas do Antigo Testamento e até do Novo, porque havia profetas na igreja de Atos, você não será aprovado. Último, o ministério da pregação, da liderança, do episcopado, do bispado. O ministério que vai anunciar a palavra. Seria o maior absurdo dizer que um pregador da palavra não tem conhecimento bíblico. Mas é absurdo dizer, porque existe exatamente o que estamos vendo aí. Você não pode pregar a palavra sem conhecimento bíblico e teológico. Você precisa, qualquer que for, num culto familiar, num púlpito, no domingo, num grupo escolar, você não pode pregar sem conhecimento bíblico. Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz. Para um líder, para um pregador, para um pastor: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela quanto tempo? De dia e noite. Para quê? Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, fazendo assim, Josué, farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Olha o que ele dá, olha o conselho, a direção para um pastor, para um pregador. Você que já é pastor, que um dia vai ser pastor, não se aparte da sua boca, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, não se aparte. O que ele está dizendo? Em todas as suas expressões, em todas as suas direções, decisões, porque está falando de liderança, vai fechar negócio, vai dirigir, aconselhar um grupo, vai pregar um sermão, vai tomar decisões alheias ou pessoais, a palavra de Deus tem que estar continuamente na boca do líder e do pregador. Não se aparte, antes medita de dia e de noite. Como é que um pastor, um pregador, um ministro pode conduzir uma igreja, um discipulado, um ministério, sem conhecimento bíblico? Sabe quanto tempo um pastor deve estudar a palavra por dia? Ele deve estudar no mínimo, eu estou assim exagerando, 2 horas por dia. E se ele tiver tempo, ele tem que estudar umas 4 horas por dia, todos os dias, porque os grandes homens faziam e o fazem até hoje. A Bíblia é um livro de 66 livros, de uma complexidade espiritual.
de merecimento, ela merece ser estudada com qualidade. Você precisa, que prega a palavra, que é pastor, quer ser pastor, se dedicar 4, 3, 2 horas no mínimo, diariamente, nas Escrituras. Não podemos ser uma geração ignorante nas Escrituras. Não podemos ser uma geração herege, que distorce o conteúdo bíblico. Devemos estudar a Bíblia, a teologia, a exegese, a hermenêutica, a história da Bíblia, se quisermos vencer, prevalecer nessa última etapa da igreja. O que a Bíblia exige de um pastor? Qual é a conduta? Qual é a conduta de um pregador? Como ele deve se moldar, se conformar? Vá para a Bíblia saber tudo o que Deus exige de um ministro, de um pregador, de um anunciador da sua palavra. Medite, conheça toda a Escritura, domine cada livro, domine cada capítulo. Devemos dominar. Eu vou dar um conselho para você ler. Nós necessitamos de material para ler a Bíblia. Necessitamos de material. Pois a Bíblia foi traduzida do grego, do hebraico, e há interpretações, é necessário um estudo teológico, para se ter um rico conhecimento, e uma rica revelação, entendimento da palavra. Então o primeiro passo eu peço para você, se você puder comprar uma Bíblia de estudo, você pode comprar. Você tem que investir em você, no seu ministério. Outra coisa, junto com a Bíblia, você precisa adquirir uma enciclopédia bíblica, um dicionário bíblico. A leitura por si só não é suficiente para dar um entendimento. Então todo obreiro tem que ter material teológico. Todo obreiro, do pregador ao diácono, do pastor ao profeta, tem que ter material bíblico, teológico. Uma enciclopédia não é muito caro, você vai pagar em torno de 50, 40 reais, até 30 em alguns lugares. E é excelente para você preparar um sermão, para você saber o sinônimo, o significado de passagens, a localização de cidades, o tempo da antiguidade do Velho Testamento. Junto com a sua Bíblia, use uma enciclopédia bíblica. Outra coisa fundamental, um dicionário da língua portuguesa. Por quê? Quantas passagens você lê e não entende o significado da palavra, e você perde a coerência do texto, porque não entende aquela palavra. Você já leu um monte de vezes, serão corroborados de glória, e não sabe até hoje o que é essa palavra. Abraão creu e isso foi imputado à justiça. Você não vai entender jamais o significado do versículo, se você não procurar o que quer dizer imputado. Atribuído. Você precisa acompanhar a sua leitura com um dicionário da língua portuguesa e com uma enciclopédia bíblica. Outros materiais para o seu crescimento. Você deve investir em literatura. Você que é pregador, pastor, quer pregar. Livros cristãos, de autores aprovados. Eu citaria para você livros do A.W. Tozer, que está aqui, livros do Charles Spurgeon, está aqui, livros do Dr. Martyn Lloyd-Jones, estão aqui. Você pode ler alguma coisa sobre os puritanos, está aqui também. Da linha pentecostal, respeitadíssimo, do David Wilkerson, está aqui. Você pode também comprar. Resumindo, o pregador, ele necessita ter uma biblioteca pessoal. Gaste dinheiro com livros.
Muitos desses livros aí estão entre R$20, 15, 30. Os mais caros não passam de 30. Você já imaginou você comprar um livro por mês? Muito barato. Em um ano você terá 12 livros. Em 2 anos você tem uma biblioteca. Em 3 anos você pode ser um pastor, um ministro. Invista em material bíblico. Gaste, imagina 2 horas estudando 5 capítulos da Bíblia, com uma enciclopédia, um dicionário e a revelação do Espírito. Quanto dali você não vai retirar? Para o estudo da Bíblia, ele requer dor, força. São os obreiros na mina, garimpando, cavando, até achar pedras preciosas. Assim deve ser o estudo bíblico. Eu não posso ler uma passagem, e virar. Não, eu devo estudá-la, saber a interpretação, saber o original dela, saber o sinônimo. O Espírito vai me revelar a tradução. Então eu trabalharei e estudarei até garimpar tesouros, porque a Bíblia diz que nela todos os tesouros estão ocultos em Cristo. Então você terá um conhecimento muito mais profundo de determinada passagem, determinado livro. Deus te dará revelação, Deus te dará aplicação prática na tua vida. E o pregador, o pastor, deve se dedicar ao estudo diário das Escrituras com material teológico. Senão você vai ser mais um desses aí, que está falando inúmeras besteiras na TV, que prega um evangelho distorcido, que não tem a hermenêutica, a exegese boa, que é um evangelho que mais interrompe o cristianismo, que mais emperra, ata, acorrenta, do que edifica o cristianismo. Porque o cristianismo atual, o evangelho atual, ele é um evangelho distorcido. O que é o evangelho distorcido? É o meio evangelho. O que é o meio evangelho? É o texto tirado do contexto. E o que o meio evangelho diz? Faz o crente virar o meio crente. Quem é o meio crente? O crente morno de Laodiceia. E aonde vai o crente morno? Vomitado da boca do Altíssimo. Nós temos que ser o crente quente, que é o que tem conhecimento do texto, do contexto, na sua teologia pura, discreta, perfeita e real. E como eu consigo isso? Mediante ao estudo profundo das Escrituras. Quem aqui teria coragem de levantar a mão, que passa mais de 2 horas estudando a Bíblia? Quer dizer, você deveria fazer isso. Você deve fazer isso. É óbvio que Deus sempre aplica a justiça. Por isso que Ele diz: eu sou o Jeová Tsidkenu, a sua justiça. Você vai se adaptar ao seu tempo. Pessoas trabalham, pessoas estudam, pessoas trabalham à noite, pessoas têm um curto período de tempo, e elas vão ter que fazer o máximo que elas puderem. Outras já têm tempo integral, ou são profissionais liberais. Elas vão ter que planejar o seu horário para terem tempo de estudar profundamente a Bíblia. E vou encerrar com Isaías 8:20. Abra lá. Conhecidíssimo esse texto. Se você não conhece, anote-o, por favor. Isaías, olha que texto lindo, incrível. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Nunca
verão a alva. Entendeu o que o texto diz? Anote. Ele está dizendo assim, trazendo para o ministério. Isaías 8:20, olhe para cá agora. Se a lei e o testemunho não falarem segundo a palavra, nunca verão a alva, nunca verão o amanhecer, nunca terão êxito, nunca terão vitória, nunca terão progresso, nunca prosperarão. Como eu nunca verei a alva? Se eu não falar segundo a palavra, se eu não andar segundo a palavra, se o meu ministério não for fundado, pautado na palavra, eu não verei o amanhecer, eu não terei êxito. É segundo a palavra. Então, o início para o ministério, você vai estudar a Bíblia como nunca. Você vai investir em material, se você quiser, nomes, títulos de livros, enciclopédias e dicionários. Nos pergunte ao pastor Danilo e vamos te indicar. Reserve momentos para estudar, para saber o que Deus exige da sua função no corpo de Cristo. Depois de saber o que ela exige da função e de você como homem, como pai, esposo, como ser humano, qual é a postura de um cristão? Vá para a Bíblia e o que ela falar, ensinar você, aplique cada conceito e preceito na sua vida diária. Então você se tornará um cristão, um obreiro, um homem de Deus aprovado, porque a palavra de Deus é um fogo devorador, consumidor, e é martelo que esmiuça a penha, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 fios, e penetra até juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir a intenção do coração humano. Ela fará você poderoso. A palavra de Deus. Volte-se para a palavra, medite na palavra, obedeça a palavra. Amém? Vamos colocar de pé.